nexo. E, tipo, quem impediu isso foi o IBGE ou só não foi para frente por consequência? Não, tem muitos outros elementos que ajudam a gente a entender o porquê que não vai para frente, né? Você já imaginou que doideira? Corta aqui, ó, e aqui vira um país? E existe esse movimento, eu lembro, foi na minha aula que você fez a pergunta, porque eu falei aqui que existe um movimento aqui em São Paulo, para separar São Paulo. Então, separa São Paulo vira um país e o restante se torna Brasil. Existe esse movimento ainda. No quesito legal, existem normas legais, né, para conseguir barrar uma possível proposta dessa, que não faz muito sentido, né? Mas existe esse movimento, essa galera é muito doida e quer porque quer essa separação, seja aqui em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul. Beleza? Beleza, entendi. Então não tem muito nexo mesmo em lugar nenhum, nem em São Paulo, nem no Sul, nada, né? Do meu ponto de vista, é pior em São Paulo. De nenhum sentido. Porque aqui tinha um quesito que tinha a ver com a história, né? Aqui esse movimento surgiu lá e tal. E aí eu acho que a galera de São Paulo ficou com um pouquinho de inveja e quis copiar a ideia aqui. Falou, não, vamos criar um movimento para separar São Paulo e o São Paulo virar um país. São Paulo é meu país. Eu não sou brasileiro, eu sou paulistano. Sou São Paulino. Sou São Paulino. Negócio de doido, né, cara? Tá Mas doido. existe essa proposta. Beleza? É bom ficar de olho nessa galera maluca aí. Tranquilo? Uma ideia interessante aqui, que é importantíssimo a gente destacar aqui na regionalização do IBGE, é que ela respeita os limites entre os estados. Então, por exemplo, ela não corta Minas Gerais aqui, não corta o Maranhão ao meio. Lembra que o Maranhão aqui a gente encontrava Mata dos Cocais? Sim. Sim ou não? Então, poderia, por exemplo, falar assim, eu vou chamar a região Nordeste só um pedaço do Maranhão. Aqui é Nordeste, aqui é Norte. Que parece mais como Floresta Amazônica. Chove mais, então eu vou chamar aqui de fazer parte do Norte. E o outro pedaço em relação ao Nordeste. O IBGE não faz isso. Ele respeita o limite territorial das unidades da federação. E essa característica é extremamente importante para a gente considerar na regionalização do IBGE. Beleza? Beleza. E aí a ideia aqui, também do IBGE, é isso que está aqui entre parênteses, que é o objetivo dessa regionalização é planejamento. Planejamento governamental na criação, na implementação, em pensar, né, como que eu crio proposta e coloco essa proposta, eu torno elas efetivas em termos de políticas públicas. Então, aqui tem um quesito político. Beleza? Sim ou não? Estão comigo? Alô? Calma, qual foi a pergunta? Hello. Foi uma fala. Se vocês têm alguma dúvida, porque eu falei que a divisão aqui do IBGE, ela tem um fim político, né? Ela serve para planejamento de políticas públicas. Tranquilo? Dúvida nenhuma. Não? Então, beleza. Uma segunda regionalização, bastante famosa, nos livros didáticos, né? Aparece muito. Tem alguns autores que preferem trabalhar o conteúdo do Brasil, incluindo e considerando exclusivamente essa regionalização aqui. É a regionalização criada por Pedro Geiger ou Pedro Geiger, seja lá como você queira falar aqui o sobrenome do Pedro, que criou essa regionalização, que é um bocado diferente em relação à regionalização do IBGE. Consegue observar que a nomenclatura muda? Sim. O que Dividiu em mudou? três. Dividiu o país em três subdivisões só. Não é mais em 5, ele dividiu em 3 grandes, gigantescas regiões que ele chamou de região geoeconômica. Então, tem aspectos econômicos aqui, históricos, para entender e compreender essa região. Ou, né, aparece também, ele usa como sinônimo, né, os complexos regionais.
fazendo uma crítica direta à regionalização do IBGE. Beleza? Então é uma outra proposta para falar, ó, não tem outro jeito da gente dividir o Brasil, de entender as regiões brasileiras. E aí ele criou as regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Beleza? Professor, e essa divisão ela é relacionada a, tipo, cada subdivisão é relacionada ao foco da economia? Tipo, ali tá falando que a Amazônia é relacionada à agropecuária, então todo esse espaço aí tá relacionado à agropecuária, e é isso? É assim que ele dividiu? Ele leva em consideração vários elementos, mas aqui eu coloquei só para exemplificar. Entendi. Por isso que ele fala, para entender essas regiões, você tem que entender que elas são complexas. Então, por exemplo, percebe que aqui eu estou fazendo um círculo, aqui, não fazendo um círculo, eu estou seguindo o mapa de Minas Gerais. Aham. Percebe que o norte de Minas Gerais, ele Pro inclui Nordeste, né? como região Nordeste? Uhum. Tudo bem? Aqui, ó, ele pega um pedacinho aqui de Goiás e inclui. Pega um pedacinho do Tocantins e inclui. Tá vendo? Visualizando aqui? Estão visualizando? Nossa, Tocantins pertence aos três bagulho. Entendeu? E ele consegue entender e falar, então, existe complexidade demais na economia brasileira, no processo de formação econômica e social do Brasil, em que é possível dividir o Brasil de uma outra forma para além da forma do IBGE. Ele vai dizer o seguinte, ó, o autor entende que existe heterogeneidade dentro das unidades da federação. Então ele vai dizer o seguinte, o norte de Minas Gerais, economicamente falando, se parece com a região com características da região Nordeste. E aí, por esse motivo, ele inclui o norte de Minas Gerais como pertencente à região Nordeste. E olha lá o que acontece no Maranhão. Perceberam? Uhum. Cortou no meio, né? Igual você falou. Divide no meio, um lado pertence ao Nordeste, outro lado pertence à região da Amazônia. Percebe que é interessante? Ele não usa a nomenclatura norte. Ele chama isso tudo de região da Amazônia. Amazônia e amigos. Tranquilo? Tranquilo. E aí ele faz uma união aqui entre a região Sudeste, desconsiderando aqui, obviamente, tá? O norte de Minas Gerais, com a região Sul. Faz uma junção entre a região Sul e Sudeste, e essa união ele chama de região Centro-Sul. Tranquilo? Esse nome é importante identificar, professor? Centro-Sul, Nordeste e Amazônia? Sim. Dependendo do tipo de questão que pode aparecer para você, é interessante você reconhecer essa nomenclatura. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Para exemplificar, né, vai dizer assim, ó, a região que ele chamou de região da Amazônia, a população, a área é gigantesca, mas a população é pequena. E a gente conseguia entender e identificar, ó, olha quando ele montou a regionalização, 1967. Quando ele montou a proposta, a economia brasileira funcionava de uma outra maneira. Por isso ele chamou, ó, uma economia isolada, entre aspas. Participa um pouco menos da economia do país quando eu comparo com a economia da região Centro-Sul. A região Centro-Sul ela é muito mais dinâmica, economicamente falando, produtivamente falando, do que a região da Amazônia. Tranquilo? Tranquilo. Hoje teria crítica, professor? Seria uma outra proposta que ele montaria? Provavelmente. Por exemplo, a gente sabe que tem um eixo do fronte agrícola aqui que corresponde ao arco do desmatamento, que é mais ou menos esse trajeto aqui, ó. Então, muito provavelmente, essa fronteira aqui com o Centro-Sul estaria mais para o norte do Mato Grosso. Fez sentido? Entendi. Professor, por conta dele parecer assim um pouco desatualizado, ele é recorrente nas questões de É vestibular? recorrente. É recorrente. Às vezes, essa é a grande sacada. Às vezes não é ele não vai aparecer um mapa e vai falar, então
indica para mim a característica da Amazônia, mas aparece no texto só região Amazônia. Você pode ler automaticamente como região norte. Você fala assim, opa, estou considerando a regionalização do IBGE, estou chamando isso aqui de região norte. Mas no texto pode aparecer região Amazônia. Então, quando você lê o região da Amazônia, região centro-sul, você tem que lembrar que é uma outra divisão regional. Fez sentido? Entendi. Serve para você interpretar uma série de outros... Vai ter uma outra visão, né, sobre o exercício. Entendi. Exatamente. É exatamente essa ideia. Quando aparece Nordeste, você não tem como você identificar, né? Nordeste, beleza. Agora, quando aparece Centro-Sul, você fala, aqui eu tenho que ficar de olho. Isso aqui não é regionalização do IBGE. Beleza? Beleza, entendi. Entendeu? Mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta no chat? Não. Não? Tá tranquilo? Regionalização número 3. Essa aqui criada pelo Milton Santos, a gente já falou dele aqui em outros momentos. Ele divide o Brasil em quantas partes? 4. Em 4 partes. E também é diferente. Ele chamou de os 4 Brasis. E a gente poderia colocar aqui, né? Milton Santos e Maria Laura Silveira, que o livro aparece com a autoria dos dois. Tudo bem? Percebam o seguinte. O nome Amazônia permaneceu. Região da Amazônia. Em referência a quê? Em referência à regionalização do Pedro Geiger, dos 3 Brasis, né? Dos complexos regionais. A região Nordeste permaneceu com a nomenclatura região Nordeste. Região Centro-Oeste e região concentrada. Percebe que a região concentrada é a somatória da região Sudeste com a região Sul? Sim. Sim, tranquilo? E ele vai dizer o seguinte: para eu montar um Brasil e dividir o Brasil em 4 partes, ele utiliza o que a gente chama de meio técnico. Essas infraestruturas técnicas e a distribuição dessas infraestruturas técnicas pelo território. Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, a informação, a produção de informação, sistemas de comunicação, sistemas de transportes, as finanças que comandam a produção do território nacional, ela é distribuída de maneira desigual. Onde concentra informação, finança, onde concentra essas infraestruturas técnicas que dão funcionalidade para a economia brasileira? Na região concentrada. Tudo bem com a ideia? Sim, sim. Por exemplo, falar, onde estão os melhores aeroportos? Onde estão os melhores portos, aeroportos? Onde está a melhor malha viária do país? Região concentrada. Tranquilo? Tranquilo. Ele vai dizer o seguinte, é como se eu conseguisse pesar o que ele chama de densidade técnica, essas infraestruturas técnicas e essa distribuição no território nacional. Na região da Amazônia, baixa densidade, baixíssima densidade técnica e baixíssima densidade demográfica. Na região concentrada, elevada densidade técnica e também é elevada a densidade demográfica, para a gente caracterizar. Tudo bem? Tudo bem. E aí ele pontua alguns elementos, né? Agricultura moderna, o agronegócio, o agro é tech, agro é pop, coisa do tipo, está concentrado região centro-oeste. Então, a agricultura moderna, com a infraestrutura mais moderna possível. É a agricultura 4.0, hoje em dia, que a gente aponta. Região Nordeste passa por uma série de transformações, uma série de melhorias técnicas, recebendo um conjunto expressivos de investimentos e de indústrias que deixam a região concentrada, principalmente deixando São Paulo para investir, para se instalar na região Nordeste do país. Tudo bem com a ideia? Percebe que é uma nomenclatura
diferente. O jeito como é construída a proposta, ancorada aqui na densidade técnica, nos objetos técnicos. E aí você tem que lembrar um pouquinho lá da nossa primeira aula. Se não fizer sentido, comunica aqui comigo. Agora. Essa é a hora. Mas aí teria que lembrar o quê, professor? Teria que lembrar a ideia de objeto técnico. Professor, eu acho que eu também não lembro desse bagulho de objeto técnico, não, hein? Ih, Talvez não seja lembra, não? Dory 2. Vamos lá. Filho da Dory. Ele pega a história humana no espaço geográfico e ele tenta montar uma maneira de periodizar, de realizar uma periodização dessa história humana no espaço geográfico. Tranquilo? Até aqui? Então, na história você aprende vários períodos, da história brasileira, uma série de outros períodos, e aí ele cria uma periodização. Porque a proposta analítica dele é tentar enfatizar as mudanças no espaço geográfico para montar essa periodização em relação ao Brasil. E ele vai dizer o seguinte, tá visualizando essa palavrinha aqui? Aham. Ele vai dizer o seguinte, existia um meio natural, da qual as atividades humanas tinham pouca interferência na natureza. É como se os processos e a dinâmica da natureza coordenasse ou comandasse as ações humanas. Esse grande período da história, ele vai dizer, vai durar até a primeira Revolução Industrial. Ele chamou isso, esse grande período da história, com essa baixa capacidade de alterar a natureza, de meio natural. Tranquilo com a ideia? Sim. Sim. Após a primeira Revolução Industrial, o meio geográfico passou a não ser mais exclusivamente natural, mas passou a ser também técnico, porque a gente descobriu, a gente inventou e a gente começou a produzir um espaço geográfico bem distante da dinâmica da natureza, no sentido de a gente pensar uma cidade industrial. A ferrovia, o conjunto de ferrovias que permite uma circulação rápida, mais eficiente das mercadorias, das matérias-primas, o deslocamento de pessoas, de informações, de dinheiro, né, de ideias. Tranquilo? Certo. Tranquilo. E aí teria formado, seria o meio natural mais meio técnico. Então, o T aqui significa meio técnico. Aí ele vai dizer o seguinte, aí após a Segunda Guerra Mundial, esse meio técnico passa a ser científico e informacional. Aí ele fala, hoje o espaço geográfico é um meio técnico, científico e informacional. Essa palavrinha gigantesca daria conta de entender e explicar essa divisão regional. Então, o meio técnico, científico e informacional no Brasil, ele é concentrado nessa área. E é menos concentrado nas demais. Fez sentido? Fez. Tranquilo? Então, você fala assim, onde eu consigo identificar os melhores aeroportos, o deslocamento mais rápido de pessoas, a concentração da informação sendo produzida, concentração, para a gente lembrar do Enem, né? Concentração de salas de cinema, concentração de teatros, concentração financeira, acontece aqui nessa área. Então, é uma proposta de divisão regional bastante eficiente para explicar o funcionamento da economia brasileira. Entendi, professor. E, tipo, uma outra divisão que segue mais ou menos esse conceito do Milton Santos é o conceito de metrópole, né? Porque eu estava conversando com o Jahan e recentemente Campinas foi considerado metrópole por conta da Unicamp, do Sirius, do Viracopos. Exatamente isso. E segue o mesmo conceito, Segue conceito do Milton Santos, né? Segue essa lógica, essa ideia de que as infraestruturas informacionais, as infraestruturas técnicas, a produção do conhecimento científico, ela é desigualmente
distribuída e desigualmente produzida no território nacional. Tem área que concentra muito, tem área que concentra muito pouco. Entendi. É justamente isso. Então, pensar. Então, se encontram lá os aceleradores de partículas de Campinas, a Unicamp, a PUC, a FACamp, o CPQD, o Big Data aqui do Santander, né? Os data centers do Santander ali funcionam, dá uma funcionalidade para Campinas assustadora. É uma produção de informação de tecnologia gigantesca quando comparada com uma outra cidade. Isso faz Campinas ganhar uma importância em escala nacional, concorda? Concordo. Aí tem o Aeroporto Internacional de Viracopos, tem as rodovias, né, a Anhanguera, a Bandeirantes, que ajuda, né, somada com a Dom Pedro, né, que ajuda nessa dinâmica, nesse funcionamento da cidade. É por esse caminho, sim. Beleza? Entendi. Então não é só mais uma questão financeira, mas sim toda uma questão social no geral, né? De ciência, informação, tudo. Uma legal essa ideia. Exato. Ele tenta unir isso e ele consegue medir qualitativamente e quantitativamente isso. E aí, por isso que ele está falando, é concentrado, é como se ele estivesse pesando uma balança, mesmo ele está dizendo. Nessa região concentrada aqui, concentra isso. Essa junção dessas informações é bem mais ampla do que só o quesito financeiro, que o quesito informacional, ele chama de meio técnico científico informacional, que nada mais é do que o espaço geográfico. Pessoas em relação, né? Seres sociais em interação com esse espaço que é produzido de uma determinada forma. Entendi. Da hora esse conceito, muito da hora Bem mesmo. doido, né? Muito louco essa proposta dele. Tranquilo? Dúvidas? Não. Não? Então vamos avançar. Características da região sudeste, que a gente já consegue imaginar. Primeiro, você tem que localizar as unidades da federação, né? Também chamada de estados. Tudo bem? São Paulo, RJ, Minas Gerais e Espírito Santo. Tranquilo? Tranquilo. A concentração de serviços financeiros é assustadora. Aí coloquei uma imagem aqui da Bolsa de Valores, para a gente lembrar dessa concentração de serviços financeiros. Então, por exemplo, vamos criar um banco, o banco vai chamar Ajuda. Então, vamos criar um banco chamado Ajuda e vamos instalar ele na região centro-oeste. Se eu quiser captar dinheiro para valer, eu preciso estar perto de São Paulo, eu preciso estar perto da Bolsa de Valores para conseguir lidar com a documentação, com a parte burocrática da participação desse banco que foi criado junto ao mercado financeiro internacional. Fez sentido? Sim, com Nesse certeza. sentido, São Paulo, né, a região sudeste, a partir de São Paulo, consegue afetar e consegue atuar em todo o território nacional. Milton Santos vai dizer o seguinte: São Paulo é a metrópole, a maior metrópole possível dentro do território nacional. Tem um poder, o topo, está localizado no topo da hierarquia urbana do país, por conta, por exemplo, desses serviços financeiros específicos, especializados, investimentos específicos do território nacional. Tudo bem? Professor, e tipo, esse conceito também tem relação a foco, sei lá, assim. Talvez, ó, eu vou falar, talvez estou sendo leigo, hein? Mas, tipo, eu vejo que o estado de São Paulo tem muita empresa no geral, é um polo econômico fudido de forte relacionado à empresa e capital. Uhum. Mas o Rio de Janeiro também é um polo muito forte, mas na minha visão leiga, pode ser mais relacionado ao turismo. Você acha que tem essa questão de foco ou elas são igualmente em relação a turístico ou empresarialmente falando? Empresarialmente falando, são bem parecidos, tanto São Paulo como Rio de Janeiro. Tem o quesito turístico, mas São Paulo também tem o quesito turístico. É, né? Mas Rio de Janeiro é o espelho do Brasil, né? Se for ver Não, fora. depende da perspectiva. Se a perspectiva for empresarial, não é. Se a perspectiva for turística no sentido mais de lazer,
Aí você pode dizer isso. Entendi. Que, por exemplo, a Embraer, que é uma empresa gigantesca com tecnologia da aeronáutica, ela tem que ter um escritório perto de São Paulo. Perto da onde? Da Bolsa de Valores. A Google precisa ter um escritório perto da Bolsa de Valores, lá em São Paulo. A Globo, a Record, as grandes empresas, seja ela industriais ou não industriais, setor de comunicação, televisivo, de internet e tudo mais, precisa estar em São Paulo. Fez sentido? Fez sim, então e fica aquele foco financeiro, mas o fato do Rio ter um foco turístico não faz ser uma grande, como que eu posso dizer, um grande foco financeiro também, mais relacionado a isso? Tem Fez sentido? Eu acho que eu me perdi no raciocínio aí faz muito tempo já. Não, fez sentido, sim. É que esse quesito, o Rio tem um quesito turístico, mas tem um quesito produtivo também gigantesco, no sentido cultural, a gente pode dizer. No sentido, por exemplo, do cinema, da produção de novelas e tudo mais. A gente pode fazer uma junção entre essa área que você comentou, como turística e cultural. A gente pode dizer, ter um foco assim nesse sentido. Mas São Paulo também é turístico, a gente não pode esquecer disso. Tá bem? Tranquilo? Tranquilo. Região Sudeste concentra infraestruturas também, aí você vai incluir aqui, por exemplo, o Porto de Santos, no recebimento de mercadorias com um alto valor agregado, né? Porto de Santos, e escoamento de produção também. Concentra a população, é a região mais populosa do país, e concentra também um número muito grande de indústrias, apesar de a maioria das questões de vestibulares estar mais preocupada com o processo de desindustrialização, com o processo de desconcentração industrial, de saída das indústrias da região sudeste, se instalando em outras regiões do país. E percebe que é um movimento de desconcentração industrial na escala nacional. Então sai do sudeste, vai para o sul do país, sai do sudeste, vai para o centro-oeste, sai do sudeste, vai para o nordeste. É um movimento que acontece em escala nacional. Mas existe um movimento também que acontece em escala regional, que seria no seguinte sentido: grandes empresas e grandes indústrias estão deixando a região metropolitana de São Paulo e se instalando ainda dentro do estado de São Paulo em cidades médias e em cidades pequenas. Mas seria um movimento que a gente consegue identificar também, mas em uma escala regional. Fez sentido? Mas nesse rolê aí todo tem, por exemplo, a Bolsa de Valores também sair? Não. Aí ela vai permanecer concentrando esse serviço. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Você ouviu falar que o Jeep Renegade, o Jeep é produzido na região Nordeste, certo? Certo. Ele é produzido lá em Pernambuco. Mas a Fiat, que é a dona que comprou, fez a junção lá com a Chrysler, né? Ela tem que ter um escritório, tem que estar próximo desse debate, dessa discussão desses serviços financeiros de São Paulo, ali perto da Bolsa de Valores. Então, existe uma dinâmica locacional, uma dinâmica de empreendimentos imobiliários em São Paulo fortemente ligada aos serviços financeiros. Então, a aluguel dessas salas, o quanto cobra, se cobra por reunião, se não cobra, se é semanal, se é mensal, são valores distintos e tipos de serviços distintos que você consegue identificar nesse quesito imobiliário em São Paulo, por exemplo. Então, é muito difícil surgir uma outra bolsa de valores que tomaria o lugar de São Paulo. Tudo bem? Para a gente lembrar, esse serviço bancário de São Paulo faz a gente lembrar do período cafeeiro, da regulação, né, da quantidade de café que estava sendo exportada e do dinheiro que estava entrando no território nacional. Fez sentido?
Fez sim. Tranquilo? Sim. Professor, e tipo, esse conceito que você comentou das empresas estarem migrando para o norte, nordeste, é mais ou menos aquela ideia da mão de obra ser mais barata? Eu nem sei se isso é um conceito preconceituoso, se for, desculpa, mas tipo, porque lá é mais barato, não é? Não tem essa ideia do Nordeste ter uma mão de obra mais barata? Tem, de fato. É um dos quesitos. A gente poderia colocar, né, motivos que explicam por que as indústrias estão deixando São Paulo ou estão deixando o Sudeste e indo se instalar em outras áreas. Um desses motivos seria mão de obra mais barata. O custo de vida é mais barato em Campinas, em São Paulo ou em Tirapina, Tirapina é bem mais barato. entende? Então é interessante, por exemplo, que a Honda saia aqui de Sumaré e se instale lá em Tirapina. É o movimento que está acontecendo, né? Já tem uma Honda gigantesca lá e parte quase total, não tenho certeza, mas parece que vai sair da Honda daqui de Sumaré e vai se instalar em Tirapina. Por que Tirapina? Custo de vida barato, valor do terreno também barato. Concorda ou discorda? Aham, com certeza. Então, essa variável também pesa, né? O valor dos impostos, os custos produtivos vão ser menores. Se os custos produtivos vão ser menores, e esse é o grande norteador desse movimento de desconcentração, né? Busca por redução de custos produtivos. O que eu faço com o lucro? Ué, o lucro fica como lucro, investe mais ou como que é? Não, se eu produzo e vendo por um determinado valor, estou lucrando. Mas eu estou pagando mais barato para se produzir e vou continuar vendendo no mesmo valor. O que vai acontecer com a lucratividade? Vai aumentar. Ela aumenta. É esse o objetivo. Então, a desconcentração industrial regional, ou seja, saindo da região metropolitana de São Paulo, buscando municípios pequenos, cidades pequenas e cidades médias, por conta do custo de vida, terreno mais barato e tudo mais, tem o objetivo: pagar menos para se produzir. Reduzindo o custo produtivo, aumenta a lucratividade. É esse o movimento. Nas duas escalas, nacional, de sudeste para outras regiões, regional, dentro do estado de São Paulo, dentro da região sudeste, né, para municípios, cidades pequenas e cidades médias. Tudo bem? Sim. O Murilo perguntou aqui se as vendas também não diminuem por conta do salário base. Não necessariamente, porque o foco vai continuar, por exemplo, a Honda mudou para Itirapina. Beleza. O foco dela é vender os carros da Honda para Itirapina? Ou eu consigo facilmente atingir a região metropolitana de Campinas e consigo facilmente atingir o mercado consumidor da região metropolitana de São Paulo? É nacional, né? Nível nacional. Entendeu? Eu posso migrar a empresa, colocar ela numa cidade muito pequena, o meu mercado consumidor não altera por conta disso. A minha lucratividade altera, a minha lucratividade aumenta. É essa a estratégia. E tem um incentivo federal também, né, professor, para gerar emprego nessas regiões. Tem, essa coisa é bem complicada e, na maioria das vezes, ruim. A gente avalia do ponto de vista ruim. Em geografia, se você quiser anotar isso, fica à vontade, tá? É um conceito bem importante. Chama-se Guerra dos Lugares. Já ouviu falar disso? Não, mas o nome é meio sugestivo, mas não. Guerra, uma outra palavra para guerra. É conflito? Uma outra palavra ainda para conflito, para guerra. Disputa? Disputa. Essa palavra é boa. Para Guerra dos Lugares. Guerra dos Lugares nada mais é o seguinte, ó. Consegue me visualizar agora aqui? Uhum. Então, município A, município B. Eles começam a disputar entre si. E aí pode ser estados e municípios, pode ser estado A, estado B, tá? Disputando para ver quem oferece mais atributos geográficos, atributos territoriais dos seus estados, dos seus respectivos municípios, para que uma determinada empresa se instale em seu território e não no outro. Entendi. Então, por exemplo, a empresa pode dizer, vamos fazer uma suposição aqui? Sim ou não? Vamos. Vamos lá. Vamos supor que eu, professor de geografia, seja representante da Hyundai. Tá certo? Certo. Eu ligo aqui em Campinas e falo assim, ó,
E prefeito de Campinas, você tá bom, rapaz? Aqui quem fala é o Rover, sou representante da Hyundai aqui do Brasil, e eu tô querendo instalar a fábrica da Hyundai. A Hyundai vai chegar para disputar o mercado, com forte mercado competitivo no setor automobilístico com vocês aí. Tô querendo instalar aí na região metropolitana de Campinas, especialmente em Campinas. Vê o que você pode fazer aí, conversa com o pessoal para ver se tem algum incentivo fiscal, alguma coisa que você pode me ajudar nesse sentido. Beleza? Aguardo sua ligação, tá bom? Tchau, tchau. Aí ele faz isso. Aí Como ele se fosse liga. tipo um leilão, tipo, quem dá mais. Isso. É tipo isso. Liga para São José dos Campos, faz a mesma coisa. Só que aí ele fala o seguinte, ó, Campinas me ofereceu 10 anos sem pagar conta de energia. Vê o que você pode fazer aí. E desliga. Aí liga para Sorocaba. Fala, ô prefeito de Sorocaba, tudo bem, rapaz? Então, aqui tá falando eu vou, e aí fala assim, o cara vai me doar o terreno, não vou precisar pagar o terreno, vai deixar o terreno plano ainda, e vai deixar 10 anos sem pagar conta de energia, rapaz. Você acredita? Tô querendo, mas eu tô querendo, eu gosto de Sorocaba, tô querendo me instalar aí. E ele vai fazendo esse jogo, percebe? Aham. É isso que acontece. E aí esses incentivos vão sendo oferecidos, vão sendo ofertados, e quem oferece mais, a empresa fala, vixe, minha lucratividade, vou pagar muito pouco para me instalar aqui. Escolhe o município e vai para lá, e o resto é resto. Aconteceu isso, professor? Mas muitas e muitas e muitas vezes. A Hyundai é um bom exemplo. A Hyundai brigou. Município brigando entre si aqui. Ela escolheu, tinha batido o martelo que era Sorocaba, aí do nada, Piracicaba ofereceu um pouco mais, ela mudou para Piracicaba. Está instalada em Piracicaba. E então essas multinacionais, na maioria dos casos, ficam um bom tempo sem pagar imposto, né? Esses bagulhos, só por conta dessa barganha aí de doido, né? Isso. E depois ela vem e fala assim ainda, ó. Então, vamos rever os incentivos fiscais? Foi o caso da Ford. Verdade, a Ford Aí saiu a do Ford Brasil. saiu fora. Só que a Ford, ela saiu fora, ela é esperta. Ela já estava com os incentivos fiscais na Argentina. E tem Mercosul, né? Então você tem livre circulação de mercadorias entre Argentina e Brasil. Para ela, E a Ford não tá mais produzindo carro comum, né? Só o Mustang e os SUV, né? Vou ver sim, eu vi também. mas ela vai permanecer forte aqui no território nacional. Com Vai certeza. permanecer forte. Porque está produzindo mais barato lá. Uhum. Tranquilo com a ideia? Isso Tranquilo. chama-se Guerra dos Lugares. Professor, então esse movimento das empresas migrarem para o interior ou cidade pequena, ela acaba sendo ruim? Ela acaba sendo ruim no seguinte sentido. Quem paga os impostos? Somos nós, né? Logo, se uma empresa está se instalando aqui, tem vantagens e desvantagens. Vantagem, ela vai criar emprego. Mas você é esperto, você sabe que se for uma indústria automobilística, boa parte do chão de fábrica dela vai estar robotizado. Então, quanto de fato que vai ser de emprego que ela vai gerar? Vale a pena todas as pessoas pagantes de impostos de Campinas permanecer pagando seus impostos para a prefeitura, ficar 10 anos sem receber imposto dessa empresa? 10 anos sem pagar a conta de energia? E uma indústria deve gastar uma quantidade bem significativa de energia. Concorda? Ah, deve gastar, hein? Então, na hora de medir na balança, você fala, é complicado. Tem vantagens e desvantagens. Na maioria das vezes, tende a ser desvantajoso. Porque oferece tanto que quebra a prefeitura, né? Sai quase de graça. Não é? Aí você fala assim, não, eu vou arrecadar só imposto. Mas que imposto? Você está cedendo, oferecendo tudo. Entendeu? Professor, e isso é o que acontece nos estados dos Estados Unidos? Ou não tem nada a ver? Aí lá eu não conheço. Não sei dizer se esse fenômeno acontece com essa intensidade lá. Entendi. Tranquilo? Professor, e quando reduzem esses impostos, essas coisas das empresas, eles tentam diminuir o rombo aumentando da população ou só fica o rombo ali e Com já era? certeza. Você já imaginou o que acontece, né? Talvez foi uma pergunta meio da Disney mesmo. Entendeu? Essa aí tem que ser um pouco malandro. Mas é esse o raciocínio. Cai pra gente, né? No final gasolina sobe o valor, o produto do mercado fica mais caro.
Tá incidindo em quem? No produtor ou no consumidor final? No consumidor, com certeza. No consumidor final, entendeu? Vai de uma hora ou outra, vai chegar para a gente. Só que existe, dentro desses municípios, nessas cidades grandes, então São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, tem plano estratégico para isso. Tem um documento que a prefeitura cria como se oferecesse Campinas para uma empresa. Fala, ó, vem se instalar em Campinas. E aí você consegue baixar na internet o plano estratégico de Campinas e você consegue ver os dados de como Campinas é vendida para uma mostrada, indicada aí para uma determinada empresa se instalar aqui. É um negócio de doido, cara, mas existe. Beleza? Beleza. Beleza? Vamos avançar mais um pouco aqui então. Aqui algumas características físicas só, tá? A presença da Mata Atlântica, que a gente vai associar aqui, ó, Mata Atlântica, mares de morros. Beleza? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo? Degradação gigantesca desse domínio, né? Da floresta tropical da Mata Atlântica, devido à ocupação, à urbanização, processo de urbanização, por conta dessa quantidade de pessoas que residem aqui, essa quantidade de indústrias, né? A gente tem quase que totalmente devastada, assim, é muito pouca área de Mata Atlântica, quando comparado, né, ao que era antes. É muito pouca. Os mais otimistas vão dizer que tem 7% do que era o total dela. Os menos otimistas vai dizer que tem 3,5% restante de Mata Atlântica. Beleza? Beleza. Professor, As- eu tenho uma pequena dúvida aqui. Sim? Os mares de morro era onde ficava a Mata Atlântica? Isso. Eles cortaram. Devastou tudo. Por isso que agora é só morro. Só. É só morro. Entendi. Tranquilo? Beleza. Aí o clima, a gente consegue identificar 2 tipos de clima. O tropical, 2 estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco, e o tropical de altitude, para representar aqui, ó, imagem da Serra da Mantiqueira, onde é possível a gente encontrar uma altitude um pouco mais elevada, e isso influencia, sobretudo, não no quesito das chuvas ser concentradas no verão ou não, mas no sentido de que a temperatura é um pouquinho menos quente em áreas de maior altitude aqui da região sudeste. Por exemplo, veio aquele frio maluco recentemente, lembra-se desse frio, que a gente está previsto mais 2 ondas de frio? Aham. Você acredita que fez mais frio aqui em Campinas, que está mais ou menos aqui 650, 680 metros, ou em Campos do Jordão, que está a 1.800 metros de altitude? Campos. Em Campos, tudo bem? Então, essa altitude influencia em como esse clima tropical atua ao longo do ano, sobretudo no quesito da temperatura. Professor, minha namorada nasceu não, a família dela é de Bueno Brandão, eu fui pra lá com ela e, tipo, lá geou nessa época, tipo, de queimar 2 fazendas de café por conta do frio, velho. E lá, Sério? tipo, o pessoal dormindo com 3 cobertas tranquilo, como se fosse dia normal. Então. E prejudica muito a produção agrícola, né? Tanto é que a gente já está sentindo isso no mercado. Tem alguém que fez mercado essa semana? Não. Fez compra? Meu amigo, assustador o valor. E dizem que vai piorar na semana que vem. O que mais afeta é o café? O que mais? Afeta tudo. Café queima, né? Afeta tudo. Hortaliças, afeta a abobrinha, os legumes, afeta muita coisa em termos de produção. Tem várias estratégias, né, que eles seguem para a geada não queimar, não matar totalmente, né? Mas envolve queimar pneu, envolve uma série de estratégias lá, mas nem sempre é eficiente, né? Porque essa onda de frio aí foi barra pesada. Tranquilo? Tranquilo. Aí a gente tem que pontuar também essa grande urbanização, essa urbanização extremamente rápida e intensa, né, na região sudeste. E a gente identifica esse quesito aqui, ó, uma rede urbana complexa. Você entende esse conceito? Rede urbana?
É um contexto mais social, né? Ou não? Mas tem um seguinte quesito. A rede urbana, então você vai imaginar propriamente uma rede de pesca, em que as cidades se conectam. As cidades seriam entre um nozinho e outro de uma rede. Tranquilo? Um emaranhado? Aham. Beleza? Aí, a estratégia aqui é você ler rede urbana e fazer uma conexão com hierarquia urbana. Porque essa rede urbana, essas relações entre as cidades, sociais, políticas, econômicas e culturais, elas acontecem de maneira hierárquica. Em que sentido, professor? Em uma determinada metrópole pode comandar a maneira como se produz em uma cidade pequena. Fez sentido? Fez sim, professor. Então, dentro da rede urbana da região sudeste, a gente consegue identificar metrópoles que comandam a produção de grandes cidades, que comandam a produção de cidades médias, que comandam a produção de cidades pequenas. A metrópole influencia todas as demais cidades, né? As cidades grandes, as cidades médias e as cidades pequenas. Tudo bem? Tudo bem. E como elas se conectam? Elas se conectam por uma densa malha viária. Então, tem um quesito de infraestrutura física e de telecomunicações que permite esse fluxo de pessoas, de mercadorias, de informações e também de dinheiro. Exemplo, você já ouviu falar do Hospital das Clínicas, da Unicamp? Uhum. Já foi lá? Não, HC não. No HC? Nunca foi no HC? Não. Não? Já, eu fui. Ainda bem se não foi. O que foi? Você já reparou que no estacionamento que tem ali do HC tem uma série de ambulâncias e essas ambulâncias vêm de municípios distintos? Tem um monte de placa de tudo quanto é lado de município? Já reparou nisso ou não? Nunca reparei. Não? Eu gostava de ir lá porque tinha uma feirinha lá que vendia pastel. Ou ia lá comprar pastel, eu ficava observando os veículos, de onde vem a ambulância que vem trazer o paciente para realizar um serviço bem específico, um serviço hospitalar bem específico no HC aqui, da Unicamp, aqui em Campinas. Uhum. Isso Às acontece vezes bastante em Barretos também, por conta do Hospital de Câncer de Barretos, que é famoso pra caramba também. Exato. Mas, por exemplo, dependendo do tipo de serviço que o hospital de lá não fizer, vem para cá, vem para Campinas. Então, por exemplo, Poços de Caldas. Poços de Caldas, o município tem uma van que traz pacientes para realizar consultas médicas e se tratar aqui em Campinas. Você fala, poxa, professor, mas Poços de Caldas é Minas Gerais. Sim, mas é mais próximo Campinas do que o HC, Hospital das Clínicas de São Paulo, e do que o HC da UFMG lá em Belo Horizonte. Então é mais fácil vir para cá. Nossa. É menos custoso. Fez sentido? Fez. É nesse quesito aqui que a gente enquadra esse entendimento aqui da rede urbana complexa. São serviços diversificados e inclui serviços tecnológicos, serviços informacionais, financeiros, mas também hospitalar. Beleza? Uhum. Dúvidas? Não. Não? Para representar para vocês aqui essa força, essa potencialidade enorme da metrópole comandando no quesito informacional demais localidades. Você já ouviu falar bastante dessa ponte aqui, sim ou não? Sim. Essa aqui, ó, a Estaiada, Estaiada. criaram várias, né? Criaram uma aqui em Campinas, aí criaram uma lá em São José dos Campos, mas a principal aqui, a verdadeira, a inicial, é essa aqui, né? Bem famosa nas músicas do Sabotagem, nas músicas dos Racionais. Beleza? Sim. Aqui o rio, que a gente consegue identificar, e aqui os edifícios Robocops, os edifícios tecnológicos funcionais para a globalização brasileira. A globalização, a conexão entre globalização mundial entre a globalização que acontece dentro do território nacional. Então, por exemplo, para exemplificar uma empresa aqui, Calói, Sociedade Hípica Paulista,
Telefônica e Vivo. Aí vem aqui, ó, IBM, Toyota, Nações Unidas. Olha a importância de São Paulo. São Paulo recebe os representantes da ONU. Tudo bem? Qual a ideia? Aham. Microsoft, aqui Monsanto, Unilever, Aeroporto de Congonhas, para a gente representar aqui a importância da infraestrutura de transporte. Cadê onde? TV Globo, no outro pedaço aqui, ó. Percebe a proximidade disso? Sim. É Sim tudo ou na não? mesma avenida, mais ou menos, né? Exato, é uma concentração gigantesca de grandes empresas em setores diversificados, dando uma complexidade para a avenida chamada Berrini. Interessante que antes era Paulista, né? Avenida Paulista. O foco, né? O foco era lá. Era lá. Teve uma mudança de centralidade para Isso. Berrini, no quesito tecnológico, né? Não, e aí agora a Paulista virou uma outra coisa, né? Virou. Virou ninguém sabe muito bem o que ela é ali ainda. Tem algumas empresas, algumas lojas muito caras ali ainda, mas parece que não cabe mais lá, né? Exato. Realmente houve uma alteração bem... A centralização passou realmente a ser na Berrini. Exatamente. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender um pouco como funciona um pouco essa mudança de centro, de centralidade, né? Da Paulista para Berrini. Tranquilo? Sim. Aqui, para exemplificar, dentro da região sudeste ainda, o maior aeroporto de cargas do hemisfério sul, o Aeroporto Internacional de Viracopos, então, recebe uma quantidade expressiva, um volume significativo de produtos diversificados, inclui desde ouro, e vocês lembram aí daquela galera tentando roubar ouro, a carga de ouro no aeroporto internacional, até as vacinas, né? Uma carga bem específica, com temperatura controlada e tudo mais. Então é um aeroporto importantíssimo para a região sudeste, mas para a América do Sul como um todo. Beleza? Beleza. E para a gente lembrar desse processo de engrandecimento da região sudeste, né? Por que ela cresceu? Por que tem tanta gente morando aqui? Você tem que fazer conexão com o período cafeeiro. E aí eu coloquei a imagem aqui para vocês do Cândido Portinari, para a gente lembrar da importância que o café já teve na nossa economia. Durante o final aqui, ó, do século XIX e início do século XX, o café era o principal produto da economia brasileira, de exportação, atraindo mão de obra imigrante e permitindo um desenvolvimento significativo em São Paulo de alguns elementos que a gente pode chamar de heranças do café, que explicam o porquê que a industrialização acontece concentrada aqui no Sudeste. Então, esse ponto aqui, ó, o acúmulo de capital, as infraestruturas de transporte, né, o Porto de Santo, as ferrovias, os serviços bancários, a mão de obra imigrante como elemento importante para entender por que após a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil optou por realizar um processo de industrialização com base na substituição de importações. Ou seja, montar um parque industrial de verdade, voltado para atender o mercado interno, portanto, boicotando, né, deixando de entrar no território nacional, legalmente falando, esse produto não entra aqui porque eu quero que esse produto seja produzido aqui no Brasil. Então, por exemplo, vou criar uma infraestrutura industrial na região centro-oeste que não tinha nada? Não, já vou utilizar de algumas infraestruturas importantíssimas para o escoamento da produção e para a chegada de máquinas, por exemplo, o Porto de Santos e as ferrovias, né? Que passavam aqui por Campinas e se direcionavam até Santos. Os serviços bancários localizados em São Paulo, e daí a importância desse aspecto financeiro, né, para São Paulo, além do quesito da mão de obra imigrante. Mesmo se a gente observar aqui, ó, na imagem, que ele não está tratando de mão de obra imigrante, ele está tratando de mão de obra escrava e da mão de obra ex-escrava, da mão de obra além da mão de obra imigrante, para compor essa mão de obra que se tornaria, né, uma mão de obra
industrial. Tudo bem com a ideia? Sim. Sim. Para a gente lembrar, inicialmente o café chegou pelo Rio de Janeiro, então ele foi cultivado no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, vindo em direção a São Paulo, passando ali por São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e tudo mais, chegando em Campinas, e de Campinas para o oeste paulista. Quando ele atinge aqui áreas de solo de terra roxa, o café deslancha e cresce de uma maneira muito significativa, fazendo com que o Brasil fosse, né, em alguns momentos, o maior produtor de café do mundo. Hoje não mais, né? Beleza? Sim. Então, essa remoção do que a gente estava chamando de Mata Atlântica ocorre também por conta da produção cafeeira. Essa produção cafeeira, que hoje, as áreas onde a gente cultivava café, a gente tem produção de cana-de-açúcar. Então, você vai para o oeste paulista, você está indo em direção aos cultivos, né? A produção de cana. De cana voltada para a produção de etanol. Beleza? Cita uma cidade do Oeste Paulista. De uma cidade que a gente pode... Produtor de cana de... Vixe, você pode pegar ali, ó, a cidade de Araraquara, você já consegue identificar cana. Ah, tá. Em Campinas já tem. Você já consegue identificar um pouco de cana. E vai embora. E vai indo até, você vai pegar até Votuporanga lá, meu amigo. Até lá, beirada, lá é cana. Cana para direita e cana para esquerda. Bom, Piracicaba tudo bem, mas Campinas realmente não. Piracicaba tem, Campinas tem um pouco menos, tá? Não é a ênfase da produção agrícola aqui, né? Mas tem algumas áreas que a gente encontra e identifica a produção de cana. Tudo bem? Tudo bem. Então vai em direção, ó, por exemplo, passou ali São Carlos e vai embora. É cana. Ah, tá. Cana para direita e cana para esquerda. Passou Rio Claro, a cidade de Limeira, muita cana. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ir na Unicamp em Limeira, no campus de Limeira. Não. Da vez que eu fui lá, tava aquele cheiro bem desagradável que tem a ver com a cana, né? Com a queima da cana. Eles estavam limpando lá, atearam o fogo lá para poder limpar. E aí tava horrível. O cheiro horrível, faz muito mal pro pulmão e tudo mais. Tranquilo? Lembrando o seguinte, eu coloquei aqui, ó, que esse programa aqui, o programa Pó Álcool, que criou a tecnologia, né, a gente produzir etanol a partir da cana-de-açúcar como uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis, surgiu após o choque do petróleo, de 1973. Beleza? É uma conexão importante que a gente precisa fazer aqui. Bom. Dúvidas? Agora não. Não? Tá tranquilo? Aqui para a gente só pontuar aqui para vocês a divisão política novamente, tá? Só para deixar uma imagem aí para vocês. E a gente pontua também um eixo do processo de desconcentração industrial. Tudo bem? Então, quando a gente falou assim, professor, quando você falou Oeste Paulista, você está falando essa área aqui como um todo e essa aqui também? Isso. Então, você pega aqui, ó, vai para o caminho de Sorocaba aqui, ó, vai até Ourinhos. Você vai ver para a sua direita, para a sua esquerda, cana. Você vai para Rio Claro, de Rio Claro para Bauru, cana. Para Presidente Prudente. Para Araçatuba, cana. Tranquilo? Tem uma produção gigantesca, assustadora. E tem um outro porquê, né? Do porquê ter essa produção de etanol aqui. Porque parte do mercado consumidor de etanol está no estado de São Paulo. Bom. Tranquilo? Uhum. E aí algumas regiões importantes, né? A região de Cubatão, já foi considerada uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Por conta da indústria de transformação aqui. Vale do Paraíba, que pega aqui o eixo que vai compor um pedacinho do que é a rodovia Dutra, aqui ligando São Paulo a Rio de Janeiro, né? A rodovia. Pega esse eixo aqui entre Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Os polos petroquímicos, a gente pode citar aqui do nosso lado, a refinaria importantíssima aqui de Paulínia. Beleza?
Uhum. E em outras áreas. Em São José dos Campos, por exemplo, tem uma outra gigantesca refinaria, polos petroquímicos e produção aeroespacial também em São José dos São José dos Campos Campos. e em São Carlos, né? Na beirada aqui entre São Carlos e Araraquara, a gente tem uma produção aeronáutica também significativa. Tranquilo? Tranquilo. E aí, um ponto importante para a gente discutir seria alguns elementos para a gente entender essas desigualdades entre as regiões. Mas aí a gente pode discutir esse ponto em outros momentos que a gente já tangenciou boa parte deles. Até agora. Beleza? Aí eu queria ver se dá tempo da gente fazer uns exercícios. Pode ser? Pode. Deixa só eu fechar aqui, parar de compartilhar e abrir um outro arquivo aqui. Estão visualizando? Sim ou não? Aham, sim. Sim, Sim? agora. Apareceu. Vou mexer no zoom aqui, ó, para ficar mais fácil da gente analisar as informações. Questão número 1 aqui. E vou dar um tempinho. Tenta identificar o porquê da alternativa. Identificar a alternativa e o porquê dela. Tentar explicar. Mas eu não estou enxergando. Tem como aumentar? Ah. Foi? Aham. Figura 1. Divida o território nacional em quantas partes? 3. 3. Você lembra do autor que montou essa proposta? Pedro Não. Geiger, alguma coisa assim. Pedro? É o Geller lá, Geller. Pedro Geiger. Geiger. Ou Geiger. Beleza? Dividiu o Brasil em 3 partes. O outro mapa divide o Brasil, o território nacional, em quantas partes? Sim. 5. Então esse aqui representa qual regionalização? Ou a figura 2? IBGE, né? Do IBGE? IBGE. Então, beleza. Você vem aqui e fala, ó, essa regionalização é do IBGE, risca aqui essa regionalização é do Pedro Geiger. Também chamado de complexos regionais. O termo importante aí. Ou regiões geoeconômicas, né? Nessa regionalização. Aí, lembrando, ó, questão do Enem, tá? Recente, relativamente recente. Dá para visualizar ou aumenta mais? Foi? Deu. No planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização, então ele colocou a primeira só para bugar a sua cabeça. A segunda forma de regionalização apresenta a vantagem de. Então ele está perguntando uma vantagem sobre a regionalização do IBGE. Eu acho que é A. Eu também acho, porque você comentou lá aquela questão administração pública. Do quesito de político-administrativa, né, de administração pública, faz sentido. Por que não a B? Porque geralmente fins políticos não levam em consideração essa desigualdade social, eu acho. eu também acho. Tá. Mas, por exemplo, nessa regionalização aqui, ó, lembra que um dos quesitos para considerar o norte de Minas como o Nordeste é socioeconômico? Essa aqui considera um pouco dessas desigualdades dentro do seu tempo, tá? Lá em 1967. Beleza? Aí, 1967. Esse primeiro mapa é de 67. Esse aqui. Tá. Beleza? Aí você fala, ele reconheceria nesse quesito. Como ele não está falando do 1, e sim do mapa número 2, né? Aí eu elimino aqui. Perfeito. Considerar as identidades culturais. Você acha que tem uma conexão entre esse pedaço de Minas com o Nordeste, o norte de Minas, no quesito cultural? Acho que não. Pode ser que tenha. Eu acho que sim. Pode ser que tenha. No sotaque, na maneira como se fala. Tudo bem? Então, esse mapa aqui leva em consideração um pouco também essas características culturais. Mais do que propriamente o Nordeste. Tranquilo? Uhum. Valorizar a dinâmica econômica. Esse aqui chama geoeconômico, então teria que ser ele, né?
E número E, incorporar os critérios naturais. Aqui está dizendo explicitamente Não. que tem... Não. Não. Então vamos marcar A, né? E essa aqui não respeita limites por conta do quesito lá de reconhecer que são regiões complexas, né? Heterogêneas. E aqui respeita os limites. Então eu marcaria também aí junto com vocês o item A. Beleza? Beleza. Fácil ou difícil? Tranquilo. Tranquilo? Aí tem uma da Albert Einstein, do curso de medicina. Observe o cartograma abaixo e escolha a alternativa que trata de sua temática. Aí já aparece, ó, meio, técnico, científico, informacional e as regiões do Brasil, 1999. Quem criou essa regionalização? O IBGE. Não. Milton Santos, eu acho. O Milton Santos. Se fosse a do IBGE, não teria esse título. Concorda? Seria as 5 regiões do Brasil, a divisão política e administrativa do Brasil. Certo. Beleza? Qual fica... não reconhecer aqui. Como que eu consigo reconhecer? 4 divisões. Uma chamada de região concentrada. É isso Então, que eu ia questionar, que eu ia falar Sul, mais Sudeste. do cara. Não era para estar concentrado ali. Beleza? Então, Sul e Sudeste, região concentrada, região Centro-Oeste, região da Amazônia, lembrando lá do critério do Pedro Geiger, né, que é do mesmo nome, e região Nordeste. Tranquilo? Tranquilo. Aí ele pede, ó, observe o cartograma abaixo e escolha a alternativa que trata da sua temática. Qual das alternativas trata essa temática? 1 minutinho para fazer. Vamos lá. Dá para aumentar? Vou aumentar. Perdão, só um instantinho. Melhorou? Melhorou. Um pouquinho. Isso. Eu escolheria A de novo. De novo, por quê? Bom, assim, primeiro pela dica que foi dada aí, né? Que esse cartograma foi formulado por Milton Santos. Uhum. Aí já deu uma dica boa, né? É uma dica. E porque fala, né? A quantidade de recursos tecnológicos avançados, o volume de atividades econômicas. Bom, ele está falando exatamente da concentração desses recursos, dessa atividade, numa determinada área. Então, subentende que é Sul e Sudeste. Então, é interessante, né? Como está construída. Sim. Ficou relativamente fácil, né? Ficou. Para marcar A aqui. Vamos ver se a gente já encontra o erro na B, ó. A região concentrada diz respeito a uma área do território brasileiro onde, apesar da alta taxa de urbanização e concentração de serviços, são informações verdadeiras, né? Sim. Não, o problema é aqui, ó, não congrega o centro de decisões econômico e financeiro do país. De acordo com a região, com essa proposta do meio técnico científico informacional, o centro de decisão é São Paulo. É a metrópole de São Paulo. Pois é, estaria incoerente. Não é? O não aqui inviabiliza ela. Exato. Tá certo? Uhum. Esse papel não está centralizado em um único ponto. A gente viu que está, de acordo com o ponto de vista, na metrópole paulista, né? Sim. Está disperso mais pelas mais importantes capitais brasileiras. Aí tem um erro aqui no não congrega. Tá certo? Uhum. C. A região centro-oeste caracteriza-se pela intensa produção agropecuária pouco integrada à economia globalizada. Então, a gente estaria dizendo que a produção de soja da região centro-oeste é para abastecimento do nosso mercado interno. Não tem jeito, né? Hoje, produção de soja no Brasil muito voltada A exportação. para a exportação, sobretudo para a China, né? Então, a gente eliminaria inicialmente esse pedacinho inicial aqui da C. O uso de tecnologia nessa região limita as atividades comerciais em centros urbanos. Não, né? Porque tem tecnologia no campo. É produção moderna, né? Uhum. Trata-se de uns pontos de grande geração de emprego e absorção de uma mão de obra jovem. Aí esse aqui não faz muito sentido não, esse pedacinho final aqui, né?
não dá para a gente dizer que grande geração Grande de geração emprego, de empregos. complicado, né? D. A região amazônica é marcada pela baixa densidade demográfica, ao mesmo tempo que utiliza recursos tecnológicos de ponta. Aí tá aí uma coisa com a outra meio que não bate, né? Exato. O potencial de exploração dessa região está na agricultura comercial e na pecuária de corte. Tais atividades são favorecidas pelo relevo plano e abundância de áreas disponíveis. Aí até aqui você vai falar assim, então a única coisa que ajuda a gente a produzir ali é mais um quesito mais físico, natural, do que propriamente algo tecnológico, né? Aí aqui eu ficaria na A novamente. O que vocês acham? Uhum. Eu também. Fez sentido? Só voltando na questão E, quando ele fala de que tem áreas disponíveis, A desculpa. abundância de áreas disponíveis? Cara, do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente que está aí, a Amazônia é isso. Bota toda a floresta para baixo aí e vamos produzir boi. Sim, verdade. Depende da perspectiva aí, né? Exato. Agora entendi. Tranquilo? Tranquilo. Mais uma? Vamos? Vamos lá. Vamos fazer essa 3 aqui e a gente encerra. Deixa eu expandir aqui novamente para conseguir visualizar melhor. Unesp de 2018. Relativamente recente. Na década de 1960, então a data ali precisa, né? 67, se for necessário, Pedro Pinchas Geiger, ou Geiger, elaborou uma nova regionalização do espaço brasileiro, estabelecendo 3 grandes regiões: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia, segundo os critérios relacionados. 1 minutinho. Professor, eu acho que faz sentido essa D aí, socioeconômico, porque é a única... não, a C também fala sobre aspectos socioeconômicos. Não, acho que faz mais sentido a D mesmo, porque ele não fala nada sobre clima, e ele fala, o negócio dele é chamado geoeconômico, o mapa, né? O mapa é chamado também, né, de complexo regional ou divisão geoeconômica. Faz sentido, né? Faz mais sentido. E quando a gente fala heranças do passado, o que te lembra? Qual a ideia que ele transmite aí dessa frase? Cultura? Um pouco o aspecto cultural, né? E também, talvez aqui, talvez ele, na verdade, ele utilizou esse termo aqui, querendo dizer esse, né? Parece. Também. Então, as heranças do passado pode ser também considerar a formação socioespacial, né? Das regiões. Além do quesito cultural. Concorda? Concordo. Então, eu ficaria aqui na alternativa D também. Beleza? Professor, eu ficaria com dúvida na I aí. Na I? Eu não sei, eu fiquei... É porque as características naturais, elas aparecem na regionalização do Pedro Geiger, mas ela não é um critério enfatizado, né? Para valer. Tipo, pesa na balança o que mais ele utilizou para poder explicar, montar a regionalização. O aspecto socioeconômico ou as características naturais? Certo, entendi. Eu iria por essa linha, entendeu? Na hora de resolver esse quesito. E aí eu marcaria D também. Para mim faz mais sentido pensar um aspecto socioeconômico e as heranças do passado do que considerar as características naturais e a formação socioespacial. Essas características culturais aqui, eu já vi em outras questões como um elemento considerado na regionalização do IBGE. Então, o IBGE fala assim, para a regionalização do Brasil em 5 grandes regiões, a gente considerou aspectos para fins políticos, administrativos, aspectos econômicos e naturais. Eu já vi esse tipo de afirmação nessa proposta do IBGE, tá? Então, aí me fez lembrar isso. Então, eu iria por esse caminho.
Beleza? Certo. Fechou? Vou pausar aqui. Vou deixar vocês aí no intervalo, que vocês ainda têm até aula do que hoje? Matemática, português, inglês, biologia, Química. química. Eita, vai lá. Fechou? Muito obrigado pela participação, pelas as dúvidas e pelos apontamentos. A gente se vê daqui semana que vem na outra. Continuamos com a região sudeste, mas aí com um aspecto mais específico da região sudeste, aspectos físicos e naturais. Beleza? Beleza. Prepara a palhinha, professor. então. Tá? Já ó, Não. terminou a aula aqui, já liga na fono já para vir no pente para nós. A palhinha vai ser lá na revisão, lá no finalzinho. Ô, louco, tá empurrando muito com a Tá barriga. enrolando que a gente, isso. mano. Não tô, não, Tá pô. esperando nós esquecer. Que isso. Fechou? Fechou então, professor. Valeu. Obrigada, Valeu, boa professor. aula. Obrigado pela Boa noite. aula. Boa aula Boa noite. e até a próxima. Obrigada. De nada. Professor, Oi. tem uma dúvida bem rápida aqui. Sim? É que você tinha falado que vem pessoal